Queridos irmãos, queridas irmãs, retornando ao vídeo capítulo 29, Evolução em Dois Mundos. Eu amo esses livros de André Luiz. Dando sequência à leitura. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas. Olha só. Regravando nas telas da memória os padecimentos da vítima. Por mais monstro que seja, não existe esse, queridos irmãos, que depois que comete um crime, ele ao colocar a cabeça no travesseiro, ele não pensa no crime que cometeu, sabe? E aquilo ali é uma tortura moral, é uma tortura psicológica, emocional, é uma tortura espiritual, sabe? É uma coisa que dificilmente naquela existência ele consegue se libertar daquelas imagens. Só na próxima existência mesmo, através das programações reencarnatórias, depois de passar alguns anos em regiões umbralina, né? De permanecer lá, depois de muito tratamento no perispírito, cirurgias, né, em determinadas áreas da consciência, mesmo assim, aquele indivíduo ainda nasce, retorna ao corpo físico, carregando os estigmas do ato que cometeu, né? Um dia atrás, desde que eu não diga nome, eu posso dizer o que eu quiser, né? Eu também não posso falar palavrão também, né? Agora, tonto eu posso. Charretinha também eu posso. Vira pra direita, vira pra esquerda, não tira o tapa-olho. Amém. Isso eu posso. Um dia, queridos irmãos, eu deparei com uma moça de seus 19 anos, uma coisa mais linda do mundo. Veja bem, é um termo com respeito. Quando eu observei, ela não tinha as duas mãos, sabe? Meu Deus do céu, pensei comigo, o que aconteceu? A gente é fofoqueiro, né? A gente tem... Eu tenho alguns números de uns telefones do lado de lá. Na hora eu... Alô, quem fala? Fulano de tal? Dá uma olhadinha nesse caso aí pra mim aí, porque senão eu não trabalho mais em paz aqui. Aí veio a informação que aquela pessoa, na época da escravidão, ela teve a oportunidade, ela foi uma sinhá, dona de escravo, né? Que teve a oportunidade de pegar as escravas, as mulheres escravas, sob o amparo daqueles jagunços, e os jagunços seguravam as mãos delas assim em cima de um tronco, e ela, ó, puf, o machado, e a mão tuf lá do lado. Centenas, tá?
Tá bom. Depois de muitas encarnações, aí ela se preparou no plano espiritual, se fortaleceu para passar por esse estigma, se fortaleceu a moral para poder aguentar a humilhação do povo aqui na Terra. Ó, isso tudo é analisado. A espiritualidade não é assim, não. A espiritualidade não é morfológica, não. Vou arrancar de você. Eu vou esperar ele dormir. Vou arrancar uma costela dele para me fazer uma mulher para ele. Nem mulher, mulher. Oh, Deus, pobrezinho. Se ele aparecer na minha casa, eu vou fazer trabalhar de servente pedreiro para mim. Então, a pessoa se prepara em outras encarnações, nasce perfeitamente, pratica muita caridade, mas fica aquela dívida. Então ele se fortalece em todo sentido. Quando ele sente que está preparado, forte, e que nada irá humilhá-lo e impedir a sua evolução, ele reencarna. Pode ver que a maioria das pessoas que tem esses tipos de deficiência não sente vergonha. Eles agem naturalmente. Porque eles são espíritos preparados. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Tá? Sem as mãos é um fardo pesado, que se ele não estiver preparado, ele sucumbe. Deus sem assassinar. Um dia eu vi uma moça, credo, só moça, muito bonita, sem intenção também, é um estudo. Ela não tinha a mão direita, tá? Fofoqueiros do além, passa a informação rapidinho. Aí me disseram que essa moça, numa quarta, quinta encarnação passada, ela tinha o hábito de bater na mãe dela com chicote. Sabe? E um dia lá, ela foi bater na mãe dela e ela procurou o chicote, não encontrou o chicote. E ela foi bater com a própria mão. E a hora que ela foi bater na mãe, com a mão, que ela levou a mão assim na direção da cara, não é nem rosto, da cara da mãe. A mãe rogou a ela: filha, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu sou a tua mãe. Se eu te prejudiquei em alguma coisa, me perdoe. Queridos irmãos, ela foi com a mão, a hora que estava encostando na cara da mãe, ela parou. Ela levou um choque tão grande, mas tão grande, com a atitude da mãe, que ela tinha aproximadamente uns 30 anos, mais ou menos. Ela viveu uns 30 anos com a mão paralisada. Atrofiou a mão dela. Atrofiou. Ó, a consciência. Bloqueou a mão dela. O sistema nervoso dela. Os estímulos. Bloqueou. O remorso foi tão grande. E depois, quando ela desencarnou, ela se arrependeu, pediu perdão para a mãe, no plano espiritual. E ela se esforçou e tudo mais. Um dia ela tinha aquela dívida, ela nasceu sem a mão. Deus não dá fardo pesado em ombros para quem tem os ombros frágeis, não disse? É por aí. Então nós temos que pensar muito no que nós pensamos, desejamos e falamos. Porque às vezes a palavra não tem volta.
Às vezes o que a gente pensa não tem volta. Às vezes nós vemos muitas pessoas atrofiadas, mas não sabemos o que aquele indivíduo fez em vidas passadas. Você entendeu? Às vezes ele foi bater em alguém, às vezes ele chicoteava alguém no tronco. E através da reencarnação, aquela alma retorna ao corpo físico, programação espiritual. Sabe? Hoje na Terra tá uma febre daquelas crianças que tem aqueles transtorno bipolar, né? Bipolar. E os médicos, por falta de conhecimento, eles vão logo dizendo: o teu filho, ele sofre disso, ele sofre daquilo. Que certeza ele tem? Que certeza? Não. Enquanto a medicina não meteu bisturi no cerne do perispírito, ninguém sabe de nada. Ajuda, mas não estão com a razão. Sabe? Muitas amigas minhas vêm me dizer assim: porque eu fui ao médico e eles me disseram que estão analisando, porque o meu filho, a minha filha, eles sofrem disso, sofrem daquilo, esses transtornos aí, bipolar. Eu esqueço o nome de outros, só que eu me lembrar que eu falo. Minha filha, não é desse jeito não. Vai por eles que daqui a pouco é você que vai estar bipolar, né? Então, a reencarnação é uma bênção de Deus. É uma das maiores caridades de Deus depois dele ter nos criado, é a reencarnação. Onde nós podemos quitar os nossos débitos sem nos sermos excomungado, sem nós irmos parar no inferno de Dante. Paramos sim em regiões umbralinas, mas regiões umbralinas é estado de consciência. Depois de 15, 20, 30 anos, saímos de lá e recebemos as novas oportunidades de ressarcirmos os nossos débitos em próximas existências. E o mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por nós que nos encontramos em condições de transgressores de sua lei. O amor de Deus é incondicional. Deus não ama mais Jesus do que nós, e nem nós mais que Jesus. Deus não ama ninguém mais que o outro. O amor dele é incondicional por todos. Ninguém é melhor que o outro para Deus. Ninguém. O que nos destaca perante a eternidade chama-se amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele veio, nosso Senhor Jesus Cristo, veio nos delegar as leis de Deus. Isso que Jesus nos trouxe. Meu reino não é deste mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus veio nos dizer que a nossa vida não se findava naquela existência a qual nos encontrávamos. Nós teremos um número inimaginável de existências. Como se dizem muitos, né? Oh Deus maravilhoso!
Ai, ai, ai. Como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Então, esses criminosos, esses assassinos, esses que cometem serial killer, né? Eles não têm paz. Eles constantemente... Apesar que um dia nós vamos falar sobre serial killer separado. Agora eu introduzi essa frase para introduzir. Mas nós vamos falar a respeito de serial killer. Então essas pessoas não têm paz, queridos irmãos. E não há nada melhor que consciência tranquila, né? Dando sequência, obsidentes, tiranetes diversos, volve a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. Então eles começam a sentir neles os golpes que eles desferiram nos outros. É um horror viver nas regiões umbralinas nestas condições. Eu falo porque trabalho lá, eu falo porque já vivi muito no umbral, na condição de transgressor. Mas é necessário. É uma bênção as regiões umbralinas. Tem gente que diz assim, eu jamais quero ir para o umbral. Vai ser ignorante, só. Vai ser ignorante. Vai para lá, sim. E se conforma. Procure ser resignado. Cresça e floresça onde você for plantado. Você sabe que se você chegar lá no umbral também, e se você se conscientizar da situação, você pode muito bem auxiliar muitos que lá estão com as tuas orações? Você sabe disso? Então fique sabendo. Porque não é só no plano espiritual, é acreditar, né? Fazer caridade ao próximo, fazer caridade para os amigos, aos vizinhos é fácil, né? Mas fazer caridade em casa é difícil. Fazer caridade para os familiares é a coisa mais difícil. A gente suporta tanta humilhação lá na rua, mas quando chega em casa a gente parece que tomou um litro de limão azedo. E mexa comigo para ver o que acontece. Mas por que não foi ser macho na rua? É engraçado que tem certas pessoas que os policiais pegam, né? Não, senhor, não foi eu não, senhor. Não, senhor, não. Que isso, senhor? Não. Não, senhor. Aí, de fato, não conseguem descobrir nada, né? Ali, né? Com aquele humilhante. Ele é solto. Na próxima esquina de baixo, ele torce o pescoço de uma velhinha, de uma idosa. Quebra o braço do idoso. Ô, cabra macho! Por que não brigou com o policial lá em cima, seu covarde? E os viciados de toda sorte? Quais os dipsomas, os morfinômanos, nossa, cada nome morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados
do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do intestino em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Jesus amado. Eu me reservo o direito de não comentar certos assuntos. Porque aí eu teria que generalizar, mas eu não vou comentar certos assuntos, não. Vou deixar mais para frente. Mas esses que cometem esses desalinhos com relação ao sexo, sabe? Esses nossos irmãos que atuam na indústria pornográfica, coitadinhos. Não imaginam esses seres que eles reencarnaram, eles saíram de regiões umbralinas, reencarnaram para dar sequência àquilo que eles fizeram, aquilo que eles faziam nas regiões umbralinas, tá? Mas reencarnaram para se conter, se controlar e não praticar aqueles desejos. Mas chegando aqui, a vaidade falou mais alto, né? O egoísmo, a porta larga se abriu com muita facilidade e eles vêm com aquela desculpa. A falta de emprego me levou a buscar esse caminho. Eu confesso que eu não via outra solução. Eu respeito, mas é melhor reciclar papel, latinha, reciclar lixo. É preferível se conter, quitar os débitos do passado, do que voltar a cometer o mesmo crime. As vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstra. Por isso que existe as regiões umbralinas. E nessas regiões, décadas e décadas, quanto tempo for necessário, lá eles permanecem. Eu conheço história de espíritos que permaneceram 800 anos em regiões umbralinas, em abismos profundos, que até certas equipes espirituais sentem dificuldade em chegar até lá, mas que não são desamparados pelo Pai. E lá eles vivem uma perturbação tão grande, que eles não têm noção do tempo. Porque o sofrimento é tão grande que eles não têm noção do tempo, não têm noção da realidade, não têm noção da inteligência, da moral. Lá eles vivem no estado letárgico, sabe? Letárgico assim, de consciência neutralizada. Eles vivem como se fosse uma lesma, sabe? Como se fosse uma lesma. Porque eles ali não têm nada, a não ser só aquele pensamento que o tortura 24 horas. Mas Deus é Pai, né? Então vamos para o próximo vídeo, queridos irmãos.